Existem filmes que a gente assiste na infância e guarda na memória só como algo divertido, cheio de piadinhas e personagens engraçados, mas quando você revê depois de adulto, percebe que na verdade estava diante de uma obra muito mais profunda. E Paranorman é exatamente esse tipo de filme. Hoje eu quero mergulhar nesse stop motion que, além de visualmente deslumbrante, consegue misturar humor, crítica social e uma história pesada sobre medo, rejeição e morte. Tudo isso dentro de uma animação aparentemente infantil. Lançado em 2012 pelo estúdio Laika, o mesmo de Coraline, Paranorman acompanha a vida de Norman, um garoto que tem o dom de ver e conversar com fantasmas. Só que esse dom não é exatamente visto como algo especial pela sociedade. Muito pelo contrário, ele é ridicularizado pela família, pelos colegas e praticamente por toda a cidade. Dito isso, vamos falar um pouco sobre a história em si do filme. Logo no começo a gente vê Norman tentando viver sua vida normalmente, mas sendo tratado como um esquisito. Ele fala com os mortos na rua, conversa com a avó falecida no sofá, algo completamente natural pra ele, mas assusta e irrita todo mundo. Na escola, ele é vítima constante de bullying do garoto Alvin, que aliás não sabe escrever o próprio nome na parede. Ali, ó, ele tentando escrever o nome dele, não consegue. Eu não tenho, cara. É muito bom essa parte porque... Ele tentou 3 vezes. Eu só escreveu o nome, maluco. Mas além disso, ele ainda consegue um único amigo, Neil, que é um garoto que também é excluído e vê uma facilidade ali de fazer uma amizade com ele. Só que as coisas vão mudando quando o tio maluco do Norman aparece. E esse tio, que também tinha o mesmo dom, explica pra ele que uma maldição antiga na cidade vai rolar, que os juízes que condenaram uma bruxa no século atrás se levantariam dos mortos se não fossem apaziguados. Apaziguados. Por que eu botei essa palavra assim? Eu não sei falar essa palavra. Se eles não fossem apaziguados por uma espécie de ritual. E agora essa responsabilidade cai sobre Norman, já que o tio do Norman foi de F numa cena completamente bizarra e creepy. Essa cola no pé, mano. Cara, essa cena é muito creepy, cara. Tipo, É, pra caralho, mano. É um cadáver. Não só um cadáver, é o cadáver do tio dele. Vai! Nossa. Vai! E nessa parte é onde, quando o Norman vai até a casa desse tio e ele simplesmente encontra o corpo do tio dele. Cara, essa cena é completamente bizarra e como é que isso passou? Eu não sei. Os filmes antigamente eram poucas ideias mesmo. E é aqui que a aventura realmente começa. O Norman tenta impedir a maldição, só que ele não consegue, porque ele não entendeu bem as dicas do tio dele, ou o tio dele é um inútil e não soube, né, ajudar. E a cidade inteira acaba sendo invadida por esses zumbis, né? Os zumbis dos juízes. Eles só ressuscitaram com um corpo podre. Eles não são exatamente zumbis como a gente conhece. Porque eles ressuscitaram pra tentar consertar o erro que eles cometeram no passado. Tecnicamente, me parece que eles se arrependeram de ter assassinado essa bruxa, que mais pra frente a gente vai entender o porquê que esse filme é tão pesado. Enquanto a cidade inteira entra em pânico, numa cena muito engraçada que tá todo mundo tentando matar os zumbis. Atira na cabeça! Além de enfrentar os zumbis, Norman também tem que enfrentar a população, que começa a caçá-lo como se ele fosse o culpado, porque até então ele era o garoto estranho que mexia com esses negócios de vida após morte, fantasmas e zumbis e essas coisas. E bruxaria, sei lá. E no meio desse todo caos, o Norman descobre que, na verdade, ela não foi enterrada junto com as outras pessoas, afinal ela era uma bruxa, então ele acaba encontrando o real túmulo da bruxa pra fazer o ritual lá que ele tem que fazer pra livrar a cidade, né? Com a ajuda dos zumbis, aliás, que ele consegue ouvir porque ele escuta os mortos. Chegando lá, chega nessa parte do filme que é pesadíssima, que a gente descobre a verdade, que a bruxa é apenas uma criança. Eu não lembro se falaram a idade, mas ela aparenta ter a mesma idade do Norman, que deve ter uns 12, 10, não sei. Mas enfim, deve ter a mesma idade ali do Norman, que eles são bem parecidos de tamanho, e ela tinha o mesmo dom do Norman. Só que um século atrás, esse dom claramente era visto como bruxaria, e todo mundo sabe que na história, tanto
na realidade, né, antigamente as pessoas matavam mulheres por muito menos, né, por fazer chá. A pessoa fazia chá e ela era taxada como bruxa. Imagina falar com pessoas mortas, né? Enfim, rola essa cena do Norman conversando com a Agatha que, cara, essa cena é cinema demais. Eu não entendo o porquê que ninguém fala desse filme, mas esse filme é lindo. Esse filme é lindo. E essa cena, ela me pega de um jeito, porque só era uma garotinha que tá com saudade da mãe e acabou amaldiçoando ali a cidade inteira, né? Enfim, a cena que o Norman finalmente encontra a Agatha em formato de criança, porque até então ela tava num formato assim, no meio da cidade, como se fosse uma bruxa demoníaca. Aí quando ele encontra o espectro dela em forma de criança, é um momento pesadíssimo no filme. Ele não enfrenta um vilão tradicional, uma bruxa que quer matar todo mundo, e é só uma menina assustada e brava porque ela não entende o porquê mataram ela. Tá muito tarde e foi uma noite bem longa. E a gente também só tem 11 anos e... Eu não quero dormir. E você não vai me obrigar. É muito da hora essa cena. Enfim, ela só amaldiçoou a cidade porque ela não entende basicamente o que é uma maldição, porque ela só era uma criança, ela só tava brava e acabou lançando essa maldição, né? Então o Norman consegue resolver a situação, tranquilizando ela numa cena lindíssima. Cara, no momento que ela começa a ficar calma, tudo fica mais bonito, o cenário fica mais bonito. Tem aquela cena da árvore, puta que pariu, mano. Aquela cena é linda demais. Ele consegue fazer ela entender que ela não tá sozinha, né? Porque ele também sente a dor dela, em séculos diferentes, é óbvio, mas a dor é a mesma, fazendo com que ela se acalme e finalmente durma, acabando com a maldição ali, né? Então, após isso, a Agatha finalmente vai descansar no além. Enfim, e é esse gesto de compaixão que encerra a maldição e dá paz tanto pra Agatha quanto pros juízes que condenaram ela. E uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção foi a fotografia desse filme. É impressionante como a direção de arte e a iluminação conseguem dar peso às cenas. Os tons frios, os contrastes de luz, principalmente na cena quando a Agatha tá num pico de raiva e paz. E é curioso pensar que Paranorman é uma animação em stop motion, é uma técnica super trabalhada, mas justamente por isso que ela entrega um nível de detalhe absurdo, porque nós estamos vendo as coisas reais, né? Materiais reais, não é nada digitalizado, por mais que tenha um pouco pra apagar as articulações ali dos bonecos, eu acho, né? Eu tô falando que eu acho, né, agora, mas como são materiais reais e fotos, literalmente, o cenário fica muito mais lindo, cada textura das roupas, a expressão dos personagens, dá uma imersão que o filme em 3D muitas vezes não consegue. Mas calma, não é só de melancolia que vive Paranorman. Esse filme é recheado de piadas e muitas delas surpreendentemente adultas. Não no sentido de serem impróprias ou... Quer dizer, algumas são, mas no jeito de como elas são colocadas. São comentários sarcásticos, piadas que só fazem sentido pra quem já teve uma certa vivência e às vezes é escancarado mesmo. Tipo a parte que a mãe dele pergunta: o que tá assistindo lá? Sexo e violência. E o humor no filme não é colocado só pra quebrar o gelo, mas sim ele faz parte da identidade do filme. Esse filme é muito divertido de assistir, eu já assisti umas 4 ou 5 vezes e toda vez que eu assisto eu rio em todas as piadas. Talvez porque eu seja um tremendo de um idiota, talvez, mas é um filme muito divertido. Só que por trás de toda essa comédia e desse visual incrível, Paranorman também é um filme muito pesado. Eu já falei isso, mas eu vou repetir agora. É um ponto muito importante do filme. E eu tô falando pesado mesmo, cara. A relação do Norman com a família já é dolorosa. Ele vive numa casa onde ninguém entende o que ele sente. O pai trata o dom dele como uma vergonha. A mãe tenta fingir que tá tudo bem. E até a irmã dele tem um desprezo dele. Tem uma cena, cara, no carro, que aquela cena é muito pesada pra um filme infantil, cara. Isso é ridículo. Queria que todo mundo visse o que eu vejo. Eu não pedi pra nascer assim. Engraçado. Nem a gente. Caralho, é muito pesado essa porra. Mas é a realidade de muitas pessoas, infelizmente, né? E existe um peso muito real na forma de como a história mostra a solidão de uma criança rejeitada, justamente por quem deveria apoiá-lo, que é a família. E esse filme não é só sobre fantasmas e zumbis, é sobre intolerância e a forma de como uma sociedade pode destruir a vida de alguém simplesmente por ela ser diferente. No fim, Paranorman fala sobre aceitação,
aceitar quem você é, aquele clichê que é importantíssimo falar, aceitar que o medo faz parte da vida, aceitar que as pessoas podem ser diferentes e ainda assim merecer existir. É um tema pesado, clichê, mas de extrema importância, e o filme entrega essa mensagem sem parecer moralista. Ele usa uma trama sombria, pesada, cheia de humor ácido, mas que no fundo é sobre empatia, né? E é curioso que a gente entra nesse filme esperando uma aventura de terror para criança e sai dela pensando sobre como lidamos com o que é diferente, sobre como julgamos os outros sem tentar compreendê-los. E esse filme é tão atual nesse assunto que a gente vive isso até hoje. Sempre existiu isso e infelizmente talvez sempre vai existir. E é por isso que Paranorman é tão especial para mim. Ele é engraçado, melancólico, bonito, ao mesmo tempo, um filme que cresce junto com você, que cada vez que você assiste descobre uma nova camada escondida. E isso é verdade. Eu assisti 5 vezes e as 5 vezes eu percebi algo que eu não tinha percebido na vez passada. É por isso que eu sempre gosto de rever filmes, não importa se eu gostei ou não, eu sempre revejo filmes. Então se você só lembra de Paranorman como aquela animação esquisita de zumbi, eu recomendo muito revisitar. E aí, tu já percebeu o quão pesado esse filme é? Me conta aqui nos comentários se tu já assistiu esse filme, se você já percebia essas coisas. E óbvio que sim, né? Porque é nítido. Então é isso. Eu sou o Misa e até a próxima.